Olá, seja bem-vindo ao Saúde em Foco. Hoje vamos falar de doação de órgãos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, quase 45 mil pessoas estão na fila do transplante, aguardando a uma doação de órgão. Muitas vezes, o transplante de órgão é a única esperança de vida e oportunidade de um recomeço para pessoas que precisam de uma doação. A coordenadora da Organização de Procura de Órgãos da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande é a nossa convidada e vai esclarecer pontos importantes sobre esse ato que ajuda a salvar vidas. Ana Paula Silva das Neves é formada em enfermagem pela Universidade Católica Dom Bosco, especialista em captação, doação e transplante de órgãos e tecidos pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde. O Brasil é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Em números absolutos, é o segundo país que mais realiza transplantes de órgãos, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas ainda tem muita gente na fila de espera. Qual que é o motivo, Ana? Infelizmente, o grande número de recusa familiar. Ela acaba deixando a oportunidade dessas pessoas saírem da fila por conta dessa recusa. O que é preciso fazer? As famílias precisam saber da vontade dessa pessoa, desse ente querido que infelizmente veio a falecer. Então a gente pede que cada vez mais se converse sobre isso, sobre a possibilidade, o desejo dessa pessoa de ser um doador e de ajudar o próximo, infelizmente, no momento que ele venha a falecer. Existe algum mecanismo para certificar essa vontade desse paciente? Infelizmente, a gente não tem nenhuma documentação, não é necessário deixar em cartório, né, como muitas pessoas acreditam. Simplesmente converse com seus familiares sobre o seu desejo de ser um doador e de ajudar o próximo. De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, no primeiro trimestre de 2019, em Mato Grosso do Sul, havia 58 potenciais doadores. No entanto, no mesmo período foram considerados efetivos apenas 13. Por que, Ana? Muitas famílias foram entrevistadas, né, não só na Santa Casa, como hospitais do interior do estado, o qual a gente atende, e o número das negativas familiares, né? Muitas vezes desconhecem a vontade do potencial doador, tem aquela história de não vai mutilar o corpo, não rela em nada dele, não quero que toque num fio de cabelo, vai ter que lacrar o caixão para fazer o velório, então nada disso acontece. A gente tem um dever ético e legal com a família de devolver o corpo da mesma maneira que ele nos foi entregue, né? Então, claro, há um corte, porque é uma cirurgia, né? Mas não há deformidade. Eu costumo dizer, se você não falar que você teve esse gesto da doação, ninguém percebe, porque é imperceptível no velório. Então, não tem nenhuma alteração quanto a isso. Então não precisa se preocupar, né? Não precisa se preocupar. Eu costumo dizer, a gente enterra tesouros todos os dias, por falta de informação. Então, por medo, por receio, por mitos, né? Então a gente acaba não tendo oportunidade, dando a oportunidade de uma pessoa sair da fila hoje do transplante, por conta às vezes de um medo, de um mito, a gente teve casos já de família falar, não, ele não era doador, mas nós vamos doar. Porque ele não sabia da importância e vocês explicando agora, a gente decidiu pela doação. Então, às vezes, numa conversa a gente consegue esclarecer tudo isso. O que é preciso para ser um doador? Falar com seus familiares, somente isso, não deixar nada escrito, apenas fale, no momento que eu partir eu gostaria de doar os meus órgãos. Existe idade para ser um doador? Não, hoje a legislação ela não tem uma idade estabelecida, a gente tem critérios, que, claro, a gente avalia a funcionalidade dos órgãos, né? A gente não pode também transplantar um órgão que vai causar um prejuízo para aquela pessoa que já está debilitada. Então, é feita toda uma bateria de exames, toda uma avaliação. E sim, se esse órgão for um órgão viável, a gente faz a captação e o transplante. Então, hoje, por exemplo, o transplante renal, a gente consegue ofertar órgãos até de 70 anos. Então, pessoas de 70 anos podem vir a doar os seus rins, por exemplo. Coração, a gente tem um pouquinho mais de limitação, até 45 anos. Pulmão, até 45 anos. Fígado, até 65 anos. Então, hoje a gente tem pacientes em lista com uma idade mais superior, porque a nossa qualidade de vida hoje é outra, né? A nossa taxa de
de sobrevida é muito alta. Então, hoje a gente, com um paciente com 60 anos, entra na fila do transplante. Então, por que não um órgão de 65, um órgão de 70 para uma pessoa de 60, que pode receber, e aí 10 anos de qualidade de vida para essa pessoa, né? É importante dizer que o Estado ele faz a captação de todos os órgãos, né? Isso. A Santa Casa de Campo Grande ela é habilitada a captar qualquer tipo de órgão e tecido. Nós fazemos o transplante apenas hoje de coração, rins e córneas. Mas a família doando os órgãos, todos os órgãos eles podem ser captados na nossa instituição. Existem dois tipos de doador, não é isso? O doador vivo e o que já faleceu. Explica pra gente quais os órgãos são retirados. No doador vivo, são os órgãos duplos que a gente fala. Então, um lobo do pulmão, um pedaço do fígado e os rins. Lembrando que essa doação ela só pode acontecer para parentes até 4º grau, né? E isso mediante uma autorização do Ministério Público, é uma coisa bem transparente para não haver até às vezes um conflito ético, né? De interesse, até de remuneração mesmo, né? Então, o Ministério Público ele bate bem em cima disso. E o doador falecido, que é o doador da morte encefálica ou do coração parado. Eu costumo dizer que a morte ela tem dois tipos de morte. A gente morre pelo cérebro e pelo coração. Quando a gente morre pelo cérebro, que é a morte encefálica, você pode doar todos os seus órgãos, porque eles ainda estão funcionando. E às vezes isso que é difícil para a família, porque ela vai na UTI, ela vê o paciente respirando, né, com uma temperatura quando ela toca. Então ela fala, como você me diz que está morto, sendo que ele respira, sendo que ele está quente? Isso tudo é feito artificialmente e tem um limite também, que a gente pode estar conversando com a família, solicitando a doação de órgãos e ele parar no UTI. Então nosso tempo também é curto e isso é difícil para a família, por isso às vezes muita a recusa familiar. E eu tenho o doador de coração parado, que eu posso doar os tecidos, que hoje a gente capta as córneas, que é a parte dos olhos, que pode trazer a visão para pessoas que aguardam na fila. No caso da morte encefálica, né? Você me falou que os números do ano passado foram bem significativos, né? E houve muita recusa. Você podia dar esse exemplo para a gente, explicar como que foi ano passado? Quantas pessoas morreram de morte encefálica no hospital, que é a Santa Casa, que é o referência, né, em todo o estado? Por ser referência, a gente acaba recebendo um maior número de pacientes com uma gravidade maior. Então, o ano passado foram em torno de 170 pessoas que vieram a falecer por morte encefálica. Dessas, em torno de 120 famílias foram entrevistadas, né? Nós tivemos um total, o ano passado, de 57 doadores. Então, um número, né, muito baixo, poderia ser muito melhor. A nossa taxa hoje de recusa familiar ela é em torno de 60%. O Brasil é em torno de 30%. Então, a gente está muito aquém ainda do que se podia fazer. O que é possível para reverter esse quadro? Existem políticas públicas que atendam isso ou ainda falta muito? A gente fala que falta muito ainda. A gente pode se basear, às vezes, em estados mais desenvolvidos, como Paraná, Santa Catarina, que são estados que têm níveis de taxa de doação comparados a países desenvolvidos, como Estados Unidos e Espanha. Então, hoje, o Paraná e Santa Catarina, a cada 10 famílias entrevistadas, 9 realizam a doação. Então, porque existe uma política pública para transplante de órgãos muito forte nesses estados. Com o quê? Qualificação dos profissionais, investimento nos hospitais que fazem a notificação e a captação, e isso valoriza o profissional, valoriza o trabalho e a divulgação. Então, quanto mais se fala em doação de órgãos e explica isso para a população, maior o número de doadores. Você acha que isso tem que começar desde a infância? Sim, a gente tem Espanha como exemplo, né? Na Espanha as pessoas elas não deixam nada declarado, mas a família já sabe que ele é um doador. Porque isso vem desde a infância, do ensino básico, né? Então as crianças elas são ensinadas a ter esse gesto de amor pelo próximo, a de doar os órgãos, porque de fato nós não vamos mais precisar deles, né? Uma vez que a gente morre, infelizmente acabou ali, mas para outras pessoas às vezes é o começo de uma nova vida. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí. Para quem vai os órgãos doados? Existe uma lista única? Explica pra gente, Ana. Existe uma lista do Estado, né, que a gente costuma dizer que quando tem uma doação de órgãos, essa lista ela roda estadual. E quando não detectamos nenhum possível receptor, essa lista roda nacionalmente. Então, quando nós temos um doador e o rim, por exemplo, que nós fazemos na Santa Casa,
ele não encontra ninguém compatível em lista, por uma tipagem sanguínea, por um exame mais aprofundado do DNA, a gente acaba ofertando esses órgãos para outros estados. Então, eles não são desperdiçados, né? Então, se não são utilizados no estado, ele é encaminhado para outros lugares. Explica pra gente, uma pessoa que está precisando de um determinado órgão que não é realizado o transplante aqui no estado, né? Ela pode sair daqui e ir para um outro estado como Santa Catarina e receber esse órgão lá? E como que funciona? O brasileiro, né, nós enquanto cidadão, a gente tem direito de receber saúde em qualquer lugar do Brasil, né? Então eu posso sim procurar uma saúde em outro estado que realiza esse transplante. O que acontece? O estado, existe uma política que a gente chama de TFD, que é um tratamento fora de domicílio, e ele é encaminhado para os centros de referência. Grande desvantagem disso, você mexe com toda a estrutura familiar, porque você precisa se mudar para esse lugar que realiza o transplante. Então você acaba ficando, depois do transplante, pelo menos 3 meses, né, nessa cidade, então requer recursos, disponibilidade. Então existe essa possibilidade sim, mas o ideal seria sempre se fazer dentro do seu estado. Existe uma rede muito grande para atender, para fazer a retirada do órgão e para levar, né? É uma logística muito grande. Como que é feito isso? Isso, desde que a gente tem um doador na Santa Casa ou em qualquer hospital aqui do estado, nós acionamos a Central Estadual de Transplantes, que é ela que vai redirecionar todos esses órgãos, né? Sejam para dentro do estado ou para o nível nacional. Então a gente roda uma lista nacional e verifica quais os estados têm um receptor compatível. Claro, a gente tem um tempo de isquemia desses órgãos, então a gente precisa ser estados próximos, não pode ser, por exemplo, Rio Grande do Norte, é muito longe. Então a gente roda uma lista Distrito Federal, São Paulo, Paraná, onde são os órgãos mais próximos, e hoje o Acre faz o transplante de fígado, por exemplo. Então a gente recebe a equipe de transplante de fígado que vem de São Paulo, capta o fígado aqui e leva para o Acre. Então assim, a equipe que vai levar o órgão, ela vem captar o órgão. Se eu tenho um doador de coração, a equipe do coração vem captar o seu órgão. A equipe do fígado vem captar seu órgão. É assim que funciona e leva para o seu estado para ser implantado. O que é preciso, Mato Grosso do Sul, investir para a gente ampliar toda essa rede? A gente hoje precisa qualificar os profissionais, né? Hoje eu costumo dizer que os profissionais estão nos grandes centros, porém a gente tem um potencial muito grande, a gente nos últimos 3 anos tem evoluído muito no número de doadores, então eu volto a dizer, precisa se fazer capacitação profissional. Precisamos investir nos nossos profissionais aqui do estado, valorizá-los, né? Qualificá-los para a gente poder montar uma equipe e fazer o transplante, porque a gente com certeza tem qualidade para isso. Quais os canais de informação para quem deseja ser um doador? A gente tem o Ministério da Saúde, que pode ligar no número do Ministério da Saúde. Temos a Central Estadual de Transplantes, aqui em Campo Grande, que a sede fica na Afonso Pena, nos fundos da Casa da Saúde. E temos a Santa Casa também, que vocês podem estar ligando lá no 3322-4314, que é o número da OPO, que a gente vai estar explicando tudo o que precisa ser feito para ser um doador. Quais os principais desafios para que o Brasil aumente o número de doadores? Eu vejo que a gente precisa mais divulgar o assunto, esclarecer a população sobre isso. Muitas vezes as famílias que chegam para nós são famílias que não têm contato com esse assunto, nunca ouviram falar, então precisa isso chegar nessa população e esclarecer da melhor maneira possível. Que morte encefálica, ela é a morte. Então, uma vez que foi diagnosticado a morte encefálica, não tem volta. E por que não doação de órgãos? Por que não pensar na possibilidade de ajudar outras pessoas? Eu costumo dizer, a gente tem que sempre pensar que a gente pode estar do lado de cá, né? Hoje a gente está saudável, a gente está bem, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E eu costumo dizer, nunca acontece com ninguém da gente, sempre acontece com alguém do nosso vizinho, mas a gente nunca acontece. E por que não a gente pensar que pode acontecer com a gente? Então eu sempre falo, vamos pensar no próximo como se fosse para a gente também. Obrigada, Ana, pela sua entrevista. Obrigada. Foi um prazer em tê-la aqui conosco. Obrigada. O programa fica por aqui. Divulgue essa ideia com seus amigos e familiares. Seja você também um doador de órgãos. Continue assistindo a nossa programação e acompanhe também as nossas mídias sociais. Você pode ainda enviar sugestões de temas pelo e-mail producaltv@al.ms.gov.br.